Vamos, tricolores! Mais um vídeo aí pro canal. Hoje a gente vai atualizar vocês sobre um balanço que nós vamos fazer sobre o Mundial de Clubes. Vamos falar também sobre uma possível contratação do Fluminense e vamos falar sobre um jogador que foi anunciado pelo Fluminense, beleza? Então vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, pessoal, pô, você já se inscreveu no canal? Já deu like? Já compartilhou esse vídeo para chegar cada vez mais tricolores como eu, como você? Pessoal, vamos ajudar para a gente ser um grande canal aí do Fluminense, beleza? No YouTube. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse balanço aí do Mundial de Clubes. Isso mesmo, pessoal. Já estamos aí na metade do campeonato aí, do torneio de Mundial de Clubes. Já disputamos 3 partidas, já foram disputadas 3 partidas e ainda faltam mais 4 partidas, então estamos mais ou menos aí na metade do torneio aí do Mundial, né, pessoal? Então vamos falar sobre o que rolou até hoje, né? Para vocês que ainda não entenderam como está funcionando essa questão do Mundial, a distribuição dos times, eu vou falar para você aqui agora. Então, assim, basicamente, tem dois lados da chave, né? Tem a chave, o lado da chave do Fluminense e o lado da chave do Manchester City. Do lado da nossa chave, os jogos começaram a partir de vamos dizer, de uma oitava de final. E pro lado do Manchester City, os jogos começaram a partir das quartas de final. Então, no dia aí, na segunda-feira, dia 12 do 12, na terça-feira, no caso, dia 12 do 12, foi a partida aí das oitavas de final, que foi entre o Al Ittihad e Auckland City, né? Então, o lado da nossa chave se iniciou aí no dia 12, na terça-feira, a partir das 15 horas, foi às 15 horas do jogo, e foi a vitória aí do Al Ittihad por 3-0 em cima do Auckland City. Então, esse foi o primeiro jogo, oitavas de final, e no jogo seguinte, que foi as quartas de finais, tiveram dois jogos. O lado da chave do Fluminense e o lado da chave do Manchester City. Então, do lado da nossa chave aí foi Al Ittihad contra o Al Ahly, e a partida foi 3-1 para o Al Ahly, né? Essa partida foi no dia 15, na sexta-feira, foi às 15 horas, e do lado da chave do Manchester City foi o Urias Red versus o Leon, e foi vencido por 1-0 aí pelo Urias Red, que é o time japonês. Então essa foi a quarta de final do lado aí do Manchester City. Então o Urias Red, que venceu por 1-0, irá enfrentar aí o Manchester City nas semifinais, e do nosso lado vai ser o Fluminense versus o Al Ahly, né? Que vai ser no dia 18, na segunda-feira agora, e do lado de lá, o Urias Red versus o Manchester City vai ser no dia 19. Então, do nosso lado aí vai ser na segunda-feira, às 15 horas, no dia 18, e do lado de lá do Manchester City vai ser na terça-feira, às 15 horas também, beleza, pessoal? Então, o vencedor aí da semifinal do nosso lado vai enfrentar o vencedor do lado de lá do Manchester City, que será a final, e os perdedores dos dois lados da chave se enfrentarão aí na disputa do terceiro lugar. Então essa partida vai ser no dia 22, na sexta-feira da semana que vem, sexta-feira agora, da semana que vem, da próxima semana, e as duas partidas vão ser na sexta-feira, sendo que a final vai ser às 15 horas, e a disputa do terceiro lugar vai ser às 11h30. Então é isso, pessoal. Essa é basicamente o esquema aí desse torneio. E a gente vai falar aí, né, sobre como a avaliação do jogo das partidas até aqui. Então, assim, a primeira partida, como eu já falei para vocês, quem viu o vídeo anterior sabe, pô, foi uma partida muito ruim, sonolenta, que o Auckland City não jogava nada, e o Al Ittihad, eu falei para vocês que, pô, se o Al Ittihad fosse bom mesmo, ele teria amassado o Auckland City, porque o Auckland City é time de várzea, entendeu? Então não foi o que aconteceu, mas foi um jogo muito ruim. E já aí nas quartas de final, o primeiro jogo foi às 11h30, que foi no dia 15, que foi entre Urias Red versus Leon. Também foi uma partida muito ruim, mas um nível um pouco maior aí do Auckland City. Então foi um jogo equilibrado para baixo, e poderia tanto ter vencido um quanto o outro, mas aí quem teve a sorte de fazer o gol foi o Urias Red, por isso que eles estão aí nas semifinais, né? E no nosso lado aí, teve a disputa entre Al Ittihad e o Al Ahly. Então esse foi o primeiro bom jogo realmente. O jogo ali do Auckland City, cara, eu particularmente achei que, assim, desmereceu o futebol do torneio mundial. Então, assim, deixou muito ruim, um jogo muito ruim. Eu acho que nem deveria ter essa partida, porque, cara,
A gente espera um Mundial que tenha jogos bons, né? E foi uma partida ridícula. O lado de lá também do Uriah Red e o Leão também foi uma partida ritidícula, que não é digna de um Mundial. Então, assim, para mim poderia ser retirado esses jogos, que para mim o Mundial mesmo começou com a partida aí do Al Ittihad versus o Al Ahly, né? Então, esse foi um jogo bom, foi um jogo digno aí de sentar no sofá e desfrutar de um bom futebol, porque realmente foi muito bom. E vamos fazer uma avaliação aí dos jogos, né? Classificar os times aí vamos começar aí a partir do pior até o melhor. Então, assim, na classificação, que são 7 times que estão jogando no Mundial de Clubes, o pior colocado, que está em sétimo lugar, para mim, foi o Auckland City, cara. Que é o time da Nova Zelândia, é um time, assim, de várzea realmente, não é digno de disputar o Mundial, cara, assim, desmereceu o Mundial no ponto de vista, então ele ocupa o sétimo lugar. Em sexto lugar, eu coloco o León, né, do México, que é um time aí que disputou contra o Uriah Red, perdeu por 1-0, então assim, poderia muito bem estar aí em quinto lugar, mas assim, porque ele foi eliminado por outro time muito ruim, ele está aqui em sexto lugar. Então, quinto lugar, como eu já falei, Uriah Red, que é do Japão, que também, tipo assim, é um time muito ruim. Os dois são ruins, tanto o Leão quanto o Uriah Red, mas não perdem aí pro Auckland City. Então, assim, dois times muito ruins, tanto do time mexicano quanto do japonês. E por isso eles estão nessas primeiras colocações aí, das piores colocações, né? Então, em quarto lugar, Al Ittihad. Como eu falei para vocês, pessoal, todo mundo falando que o Al Ittihad ia fazer acontecer porque eles tinham Kanté, tinham Benzema e tinham Romarinho, cara. Que eu já falei para vocês, cara, tipo assim, no vídeo passado, como eles jogam um campeonato que é muito fraco, esse time é muito frouxo, entendeu? Apesar deles terem bons jogadores, o desempenho ali no campeonato é muito ruim, entendeu? Então, assim, eles vão seguir ali o nível, eles vão ser nivelados com o futebol que eles jogam no campeonato deles, entendeu? Então, assim, como o campeonato da Arábia Saudita ainda é fraco, cara, eles mantêm aquele nível muito baixo. Então, assim, acredito isso aí, a derrota para eles, pro Al Ahly, que parece lá que o torneio deles é muito bom. Então, assim, é a mesma coisa que quando acontece, quando a gente pega um jogador aí, contrata um jogador que vem de outro campeonato e vem pro Campeonato Brasileiro e sente a dificuldade, que nem o Alan, que é de Xerém, que veio pro Fluminense, mas era da China. Quando ele veio para cá jogar aqui no campeonato, ele sentiu muita dificuldade justamente porque aqui o jogo é mais competitivo, entendeu? Então, do meu ponto de vista, aconteceu isso com o Al Ittihad. Como ele bateu de frente com um time que joga tipo, num campeonato mais competitivo, não deu pros caras, cara. Então, assim, apesar de terem bons jogadores, isso aí, cara, se os bons jogadores não fizerem uma boas competições, os caras vão nivelar para baixo, entendeu? Então, para mim, aí, em quarto lugar, Al Ittihad, que apesar dos medalhões, jogou mal pra caramba e tomou um vareio aí do Al Ahly. Então, por isso ele está na quarta posição. Na terceira, pessoal, eu coloco o Al Ahly junto com o Fluminense. Então, assim, a gente não sabe ainda qual o desempenho do Fluminense. E a gente sabe qual é o desempenho do Al Ahly. Pode tanto o Fluminense ganhar quanto perder essa partida. Eu acho que, pô, né? Cara, se não for os deuses do futebol, se não for a bênção João de Deus, o Fluminense tem muita probabilidade de perder pro Al Ahly, porque, cara, como eu falei pra vocês, quem não assistiu o vídeo passado assista, porque o Fluminense pode tomar um contra-ataque aí, fulminante dos caras, e não ter oportunidade de reação. Então, assim, como a gente não viu o Fluminense jogar, eu coloco o Fluminense empatado com o Al Ahly na terceira colocação. E em primeiro lugar, claro, né, pessoal, Manchester City, que, pô, não precisa nem falar, né, não precisa nem de apresentações, que os caras com certeza vai bater, mas bater forte mesmo no Uriah Red. Então, para mim, eles ficam em primeiro lugar. Se for assim, né, a livre análise, eles que vão vencer certamente, mas a gente vai aí pro imponderável, a bênção João de Deus, porque a gente tem muitas condições aí de vencer, porque a gente acredita, tem fé que a gente vai vencer, mas em primeiro lugar, com certeza, é o Manchester City, pessoal. Então, essa é a minha análise. Por enquanto, estamos na metade aí do campeonato do torneio do Mundial. E segunda-feira tem Fluminense contra o Al Ahly. Vamos ver o que a gente vai fazer lá, né? Então, bora para outra notícia, a gente tem muita notícia aí. Vamos falar aí do Fluminense. A próxima notícia é sobre o Fluminense tem interesse em goleiro revelado no rival. Isso mesmo, pessoal. O Fluminense está interessado aí numa oportunidade de negócio, que acredito que seja uma oportunidade de negócio, que é o goleiro Marcelo Lomba. Vocês já ouviram falar desse nome, né? Marcelo Lomba, que foi revelado pelo Clube da Lagoa. Então, assim,
Fluminense tem interesse, isso porque atualmente o Marcelo Lomba é reserva do Palmeiras, do time do Palmeiras, e ele está com um contrato aí vencendo nesse final de ano e está nessa impasse de renovar, o Palmeiras está nesse impasse de renovar ou não, e o Fluminense tem interesse, porque eu acho que é uma ótima oportunidade de negócio, que o jogador pode vir sem custo nenhum. Então o Fluminense já fez sondagens aí pelo jogador, mas aparentemente o Palmeiras já está tentando renovar o contrato com o goleiro, mas até agora o goleiro não disse que sim nem que não, e está nesse impasse aí. Então, lembrando aí que o goleiro disputou aí pelo Palmeiras 16 partidas, sendo que ele saiu de 8 jogos aí sem sofrer gols. Então, o Fluminense está de olho nessa oportunidade de negócio, nessa oportunidade de mercado, já que o Fluminense tem apenas aí o Paulo Rangel, Pedro Rangel, né, e o Wilter Eudes como substitutos do Fábio. Então são jogadores ainda inexperientes. Eles acreditam aí, o Fluminense acredita aí que precisa de um jogador que seja mais cascudo, que tenha mais experiência para caso precise, substitua o Fábio, né, pessoal? Então é isso. Eu não gostei do nome, cara, tipo assim, é um nome intragável. Eu, quando assisti aí os jogos antigamente, que eu vi o Fluminense jogar contra o Flamengo e tinha esse Marcelo Lomba, cara, não dá nem pra engolir esse Marcelo Lomba, porque pra mim tá associado ao Clube da Lagoa. Eu aceitaria até o Everton Ribeiro, mas esse Marcelo Lomba no nosso gol, cara, eu não gosto, não é um nome que eu gosto, entendeu? Então, mas se é uma oportunidade de negócio, se o goleiro vier com seriedade para defender o nosso gol aí, e com certeza, se o Fluminense está sondando é porque ele é um jogador responsável, é claro que a gente aceita, mas assim, cara, pra mim, tomara, eu desejo que dê errado isso daí, beleza, pessoal? Então, a próxima notícia, a última notícia aí, é que o Fluminense acertou aí anunciou oficialmente a vida do Antônio Carlos. É isso aí, pessoal. O Fluminense já anunciou no seu site, agora é oficial, Antônio Carlos, zagueiro, que era do Orlando City, veio pro Fluminense, e agora já é oficial. A gente já sabia aí o nome do Renato Augusto e o Antônio Carlos, mas agora o Fluminense já anunciou oficialmente aí no seu site a vinda do Antônio Carlos, né? Então, vamos falar aí, vamos recapitular aí que ele é o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2024 e o anúncio foi realizado aí na tarde desse sábado. E vamos falar aí de todo o histórico dele. O Antônio Carlos aí veio do Orlando City, que é o time americano, e o Fluminense já estava com interesse no jogador desde o meio do ano passado, que estava entre ele e o Marlon. O Fluminense acabou contratando o Marlon porque o Orlando City não liberou o jogador. Aí o Fluminense, lembrando que o Antônio Carlos ele tinha contrato até o final desse ano, o Orlando City, então a partir do meio do ano, 6 meses antes, o jogador já pode procurar outro time. Então o Fluminense foi fazer a sondagem, possivelmente ele vira de graça, mas o Orlando City fez jogo duro, não liberou ele no meio do ano. E chegou em novembro, o Fluminense tentou aí fazer novas negociações, mas aí o Orlando City ficou emperrando e chegou agora no final do ano, o contrato previa aí uma renovação automática com o jogador, e o Orlando City acionou essa renovação ao contrato, da renovação automática do contrato para o jogador não vir de graça, não sair de graça. Então o Fluminense foi lá e negociou com o Orlando City e teve que pagar ainda 2,5 milhões para tirar o jogador de lá. Isso mesmo, pessoal. Então, lembrando aí que o jogador é cria de Xerém, então foi vindo da base de Xerém aí do Fluminense, e ele tem 24 jogos no Orlando City, sendo que ele fez um gol e deu uma assistência. Então, isso aí, já tinha anunciado aí com muito tempo de antecedência que o Antônio Carlos viria, do Orlando City viria para o Fluminense. Então, tá aí confirmado, e espero que ele faça um bom jogo, que seja um bom defensor, que ajude o Fluminense aí a ter mais conquista, né, pessoal? Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!